Para falar sobre o tema História do Estado de Rondônia e sobre a vida do coronel Jorge Teixeira de Oliveira, convidamos o sobrinho, historiador e professor Alexander Alain Nina Paletó, Alex Paletó. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer mais uma vez a oportunidade e o convite feito pelo tio Aldino, me permitam assim, informalizando, porque apesar da barba branca e da ausência dos cabelos, naturalmente eu me considero ainda um demolei. Já me foi feito o convite, né, Aldino, para ingressar na maçonaria, na grande loja, e eu já aqui peço desculpa para o Kida, mas a minha escolha é pela grande loja, E não foi fácil porque na minha família tem um tanto do Grande Oriente como da grande loja, e tem um amigo aqui de coração, irmão, que é o Luciano Botelho, da Estrela Renascente número 2, e falei a ele que o ano que vem, irmão, estarei entregando a minha ficha, estarei com certeza me apresentando à Estrela Renascente, que é uma loja que tem uma relação pessoal na minha vida. Tudo aquilo que eu aprendi como cidadão, como pessoa, na forma mais pura do caráter, foi com esses tios, com vocês, aqui de Rondônia, os mais antigos, principalmente os mais experientes, melhor assim, acredito eu, tio Edilson, Juscelino, tio Gabriel que está aqui, tio Bariane, tio Flávio, meu Deus, são tantos tios que acompanharam a mim, ao Luciano Botelho e outros irmãos que estão aqui também, como o Tiago, um irmão que eu tenho um grande apreço, já esteve comigo no meu gabinete. Fiquei mais surpreso e mais empolgado ainda quando eu vi o irmão Cassiano. Eu dei posse a ele como mestre conselheiro nacional da Ordem Molei aqui em Rondônia. Isso também é motivo de bastante orgulho. Eu sabia que o irmão já é um grão-mestre de Brasília, do Distrito Federal, enfim. Isso realmente mostra o quanto essa instituição paramaçônica juvenil ela é importante na vida de muitos jovens. A minha foi assim. Perdi o pai muito cedo, com 7 anos de idade. Se não fosse a Ordem de Molei me apresentada, talvez o Alex Paletó, que hoje ocupa uma função pública e política, e claro, ela é temporária, não tivesse o desempenho que vem tendo. Justamente por aquilo que os maçons e a Ordem de Molei puderam me proporcionar de aprendizado. E um aprendizado contínuo. Agora está na hora de eu estar mais próximo de vocês e aprender um pouco mais sobre a vida, sobre o Pai Celestial e sobre a humanidade. Como eu ainda me permito aqui ser o mestre e o professor, eu não vou aprender com vocês, eu vou ensinar um pouco para vocês. E falar sobre uma história de um estado que é um estado maravilhoso. Como qualquer estado do Brasil, tem as suas dificuldades, tem as suas demandas estruturais, mas é um estado pujante, com uma economia que mostra os números, o equilíbrio e, ao mesmo tempo, a possibilidade de maiores crescimentos a partir de uma posição estratégica em que Rondônia se encontra. E hoje nós falaremos não apenas de Rondônia, mas de personagens como Jorge Teixeira, como Rondon, como Aloísio Pinheiro Ferreira, pessoas que no passado, efetivamente, aí, tirando o Rondon, Aloísio e Jorge Teixeira, eram maçons e deram sua contribuição nesse estado, o estado de Rondônia. Escrevi um livro chamado Rondônia, uma História, que narra um pouco da aventura desses personagens, alguns protagonistas, outros anônimos, os chamados destemidos pioneiros. É o nome que damos a todos aqueles que são caracterizados com a forja dos famosos operários da madeira mamoré, de personagens que encararam a Amazônia, que vieram para cá na década de 40, da década de 60, da década de 70 do século 20, para constituir esse estado. Mas antes de todos estes, tivemos outros grandes personagens. E aí resolvi colocar tudo isso num livro, que é o livro Rondônia, uma História. E já aconselho os senhores no aeroporto, na hora de ir embora, comprar o nosso livro e contribuir com a nossa obra. E esse ano lançaremos um livro infantil também, um livro infantil contando a história de Porto Velho. Esse livro acaba se transformando não apenas nessa palestra,
mas ele surge a partir de um programa televisivo que eu apresento aqui em Rondônia, que é o Trilhando uma História, que agora está no Amazonsat, mas durante 10 anos esteve na Rede TV, SBT, e já durante 4 anos estou na Record. Então estou hoje na Record e no Amazonsat. Vou tentar levar alguns de vocês, eminentes grão-mestres de outros estados, e eu tenho certeza que cada um de vocês carrega consigo não apenas a bandeira e o orgulho da história, da cultura do seu estado, mas principalmente aquilo que nós chamamos de pertencimento. Eu costumo dizer que povo sem história não é povo, é bando. E aqui em Rondônia nós não somos bando, somos destemidos pioneiros. Baseado no feito desse grande homem que foi Rondon, que teve seu trabalho também continuado pela figura do Jorge Teixeira. Viajar nessa janela do tempo é olhar uma estrutura que foi construída em 1775. Essa é a janela do Real Forte Príncipe da Beira. Assim como o Forte São José do Macapá, do Amapá, construído também sobre a mesma forja, sobre o mesmo modelo arquitetônico que é o estilo Vauban. Assim também como o modelo de Pernambuco, Forte de Orange, que também tem a mesma estrutura, o mesmo modelo arquitetônico do Real Forte Príncipe da Beira. Quem foram esses primeiros exploradores da Amazônia? Quem foram esses grandes aventureiros que encararam vir para cá? Viu Aldino comentando sobre a nossa terrível BR-364. Terrível mesmo, que poderia ser bem diferente. Até porque ela é a espinha dorsal da nossa economia, do nosso deslocamento e da história de muitos personagens que por ela atravessaram. Mas imaginar esses bandeirantes, essas entradas, esses sertanistas, como Raposo Tavares, que sai de São Paulo numa viagem de 3 anos e vem para essa região de Rondônia, atrás de riquezas. Não apenas da riqueza propriamente dito ouro, o minério, mas das próprias belezas naturais, das riquezas de um Brasil ainda desconhecido, a ponto de se explorar e de se conhecer. Esses feitos desses desbravadores também deixaram sequelas. As populações indígenas, nativas, esses povos que aqui ocupavam o território, infelizmente perderam sua terra. Da mesma forma, tivemos também uma tentativa de ocupar a Amazônia, como esse quadro muito bem representa, e o mesmo quadro original se encontra no Museu Paulista, no Museu Ipiranga, em São Paulo, e mostra justamente essa grande aventura e epopeia dessas pessoas que pequenos batelões e barcaças saíam de São Paulo para vir para o Mato Grosso. Rondônia já pertenceu ao Mato Grosso. O Mato Grosso, efetivamente, o oeste dessa região do Brasil, ultrapassando a linha tênue do Tratado de Tordesilhas, esses homens estabeleciam o princípio do uti possidetis. A terra é de quem a ocupa. Imaginar que mulheres, crianças, negros, índios, caboclos, mulatos, militares, jesuítas, bandeirantes, o que todos estes têm em comum? Sonhos. E o que todos vão enfrentar em comum? Desafios. Muita gente diz que o passado serve para complementar o presente e estabelecer um aprendizado para a construção de um futuro melhor. Mas, na verdade, este passado, perene e presente diariamente, traz a inspiração de a gente perceber o que esses homens fizeram, aquilo que era tido como impossível, tornar-se uma realidade. Rondônia sempre é confundida, e me perdoe aqui o grão-mestre de Roraima, sempre se confunde Porto Velho, a capital, como capital de Roraima. Eu já estive em Roraima, de belezas exuberantes. Monte Roraima, estive lá durante 12 dias. Um programa que também gravei para o Amazonsat, passou recentemente. E sei que também a população do norte, muitas vezes, se sente um pouco rejeitada, em alguns momentos até ignorada, por ser o extremo do Brasil. E faz-se sempre a grande confusão, e até em alguns jargões, que mesmo em tom de brincadeira, soam, de certa forma, como algo de indignação. Falar que o Acre existe, Rio Branco existe, Porto Velho, Roraima, que este encontro possa perpetuar não apenas a integração da grande mãe maçonaria, mas a integração dos povos, desses povos que também viveram conflitos no passado, como esses povos indígenas que foram rejeitados,
que foram atacados, que perderam suas terras. Sabemos que o estado do Amazonas tem essa nomenclatura, este nome, a partir da existência de guerreiras Manaós, que dá origem à cidade de Manaus. Ao pensar, ao olhar dos grandes bandeirantes, como Carvajal, Francisco Orellana, a observar guerreiras que ao lado de seus maridos lutavam contra outras tribos, ali se intercedeu, se fez a leitura de mundo a partir da interferência do renascimento cultural, a partir de um mito grego, as guerreiras amazonas, dando origem a uma região das mais importantes para todos nós, que faz parte de um contexto de uma Amazônia muito maior, de uma Amazônia muito legal, e por isso o norte, que traz essa semente, não apenas de grande floresta, de grande riqueza, mas principalmente de resistência. Somos do norte, somos bons em resistir. Enfrentamos muitas adversidades, não apenas pela distância de nossa região geográfica, mas principalmente por lutar a todo momento, diariamente, assim como os acrianos, para fazer parte do nosso Brasil. Dessa forma, fazer parte do Brasil só foi possível a partir desses defensores da Amazônia. Homens que garantiram posse dessas terras, que parte delas pertenciam à Espanha. Falo aqui de Rondônia, de uma região que compreende o Mato Grosso e o Amazonas no passado. Não existia Rondônia. Ali está o Real Forte Príncipe da Beira, a maior fortaleza construída fora de Portugal, a maior obra portuguesa fora de Portugal. É o maior forte da América do Sul. 970 metros de perímetro. Uma estrutura iniciada em 1775, inaugurada em 1783. Que desafio foi esse? Para tornar essas terras, terras brasileiras, defendê-las. Um forte que não apenas pela sua envergadura, pelo seu tamanho, pela sua localização às margens do rio Guaporé, é grande pelo desafio desses homens que trouxeram para cá 56 canhões, que saíram de Belém em batelões pelo rio Amazonas, subindo as corredeiras do rio Madeira, do rio Mamoré, do rio Guaporé. Chegaram aqui em 1830, 5 anos depois de sua partida. E dos 56 canhões, chegaram apenas 4 canhoneiras. Mesmo assim, diante de tantas dificuldades e superações, esses homens não desistiram. Fizeram aquilo que é muito a cara do militar, cumprir a missão. Eles cumpriram a missão e construíram a maior obra arquitetônica portuguesa neste país, considerada por Portugal uma das suas 7 maravilhas da sua história. Patrimônio indicado por Rondônia para fazer parte dos anais dos patrimônios mundiais, os patrimônios da humanidade. Essa fortaleza, em 1889, com a proclamação da República, foi abandonada. Em 1914, ela foi redescoberta pela figura do nosso sertanista militar, que deu nome ao nosso estado, a figura do Marechal Rondon. Antes de Rondon, tivemos aqui americanos, que encontraram na Amazônia uma riqueza descoberta por um francês chamado La Condamine, a borracha. Para transportar essa borracha pelos rios da Amazônia, com tantas e inúmeras corredeiras, essas adversidades geográficas, esses acidentes naturais, propuseram ao homem um novo desafio: construir em 1872 uma ferrovia. Foram 5 tentativas. Tivemos aqui uma empresa americana, uma empresa inglesa, a primeira inglesa, a Public Works, depois tivemos a Red Bros. Company, depois a Dorsey Cadle, depois a Pitt Collins e, por último, a May Jack Randolph Company, do empresário norte-americano Percival Farquhar. Como foi construir e desenhar esta ferrovia? No coração da América do Sul, nas linhas da floresta amazônica. Uma ferrovia de 366 quilômetros, pequena, ligando um ponto a um lugar nenhum. Ligava ao antigo Porto Velho Militar a uma região que hoje chamamos de Guajará-Mirim, no passado denominada Esperidião Marques. O ouro branco, essa borracha, precisava chegar à Europa.
Por isso, construir uma ferrovia na Amazônia era, naquele momento, economicamente viável. O que talvez seria viável era encarar a Amazônia para construí-la. Como falei, foram 5 tentativas. Nenhuma ferrovia na história do mundo demorou tanto tempo para ser construída. Ela começou em 1872 e foi inaugurada em 1912, com um saldo de mais ou menos a morte de 7 mil índios caripunas, e em torno de mais ou menos, participando da sua construção, mais de 21 mil operários, e com 1.556 mortos desses operários. Das mais diversas nacionalidades, uma torre de Babel, a construção dessa ferrovia. Homens que cortavam árvores com machados, não existia motosserra. Árvores gigantescas de 20, 30 metros. Que falavam várias línguas. Eram hindus, americanos, ingleses, dinamarqueses, franceses, chineses, japoneses, gregos, libaneses, turcos, colombianos, granadinos. Tivemos também aqui haitianos, tivemos na construção também barbadianos, caribenhos. 52 nações fizeram parte da construção dessa ferrovia. Parece ser uma homenagem aos 52 municípios que temos no estado de Rondônia. E uma homenagem ainda maior ao fundador do nosso estado, Rondon, que tem no globo, no planeta Terra, o paralelo 52 em sua homenagem. Esses homens conseguem construir a tal ferrovia. Mas, de certo, para o seu funcionamento era necessário que a borracha pudesse estar dando lucro. Infelizmente, o ciclo da borracha não dura tanto tempo. Passamos a vivenciar uma crise da borracha em virtude da concorrência da Malásia. Apenas durante a Segunda Guerra Mundial, teremos um novo momento de Rondônia, quando aqui criamos o Território Federal do Guaporé. Deixamos de ser Porto Velho, um município do Amazonas, e Guajará-Mirim, um município do Mato Grosso. Passamos a ser um território na condicionante de fornecer e ofertar para o mundo o ouro branco, a borracha. Enquanto a força expedicionária manda para a Europa em torno de 25 mil febianos e soldados, mandamos 100 mil nordestinos, na sua grande maioria cearenses, para a floresta, para o Acre, para Roraima, para o Amazonas, para o Pará e para Rondônia. Todos em busca deste ouro branco. Aqui tivemos a presença de Getúlio Vargas, que oficializa a criação desse estado, aliás, deste território, dada a importância e necessidade de garantir aos americanos o esforço de guerra, a borracha tão procurada, as pelas de borracha. Rondon, que dá nome a esse estado, veio para cá para construir as chamadas linhas telegráficas. Eu brinco em sala de aula com os meus alunos. É o WhatsApp daquela época, o telégrafo, o código Morse. E eu até brinco um pouco mais com os meus alunos. Eu fico imaginando o Rondon mandando nudes pelo telégrafo. O que são esses fios da história? Quem é Rondon? Se eu for contar a história desse homem, desse caboclo, e eu falo isso muito para os meus alunos que têm problemas de depressão, se vocês conhecerem a história de Rondon, desse grande personagem, a história dele é tão sofrida que daria um filme. Se ele desistisse, ele teria vários momentos para poder desistir. Ele nasceu em uma vila, um distrito, em Santo Antônio de Levreger, no interior do Mato Grosso, Mimoso. Eu estive lá esse ano, tive essa emoção de conhecer o local exato onde Rondon nasceu. Um marco em que está lá colocado o obelisco, o local onde a mãe dele o teve. E Rondon já nasceu órfão de pai. O pai morreu durante a gestação da mãe de Rondon. E 2 anos depois, a mãe de Rondon também morreu. Órfão de pai e mãe. Ele é adotado. Rondon, aos 12 anos, era o melhor aluno da classe. Ganha uma bolsa de estudos no Liceu Cuiabano. Uma parte do seu dia ele estudava. A outra parte ele era professor particular. Rondon teve tão bem o seu desempenho que ele ganhou uma bolsa na Escola Militar da Praia Vermelha do Rio de Janeiro, entre os melhores alunos. E se transformou aluno
do patriarca da proclamação da República, Benjamin Constant, que foi o seu grande mentor e o seu grande professor. Rondon, quando era criança, em Cuiabá, ele estranhou quando pegou o mapa do Brasil e olhou essa região de Rondônia. Sabe o que estava escrito nessa região onde hoje é Rondônia no mapa? Terras desconhecidas. Rondon olhou aquilo quando era criança e mentalizou aquilo como um presságio, porque Rondon veio para cá e transformou essas terras desconhecidas nas terras dos destemidos pioneiros. Alguns deles estão aqui. Muitos maçons chegaram aqui na década de 60, 70, 80 do século XX. Ajudaram a fundar esse Estado ao lado do personagem qual tem tamanha honraria, que é a honraria Jorge Teixeira. Da mesma bandeira que se encontra aqui, do mesmo hino de Rondônia que narra a epopeia desses destemidos pioneiros. Esse homem não apenas construiu linhas telegráficas, ele praticamente deu início ao surgimento dos municípios de Rondônia. Estação Telegráfica Álvaro Vilhena, Estação Telegráfica de Paraná, antiga Afonso Pena, Estação Telegráfica Ariquemes, da município de Ariquemes, Estação Telegráfica Jaru, Barão de Melgaço, José Bonifácio, Candeias, Santo Antônio, Porto Velho. E ao longo dessas linhas telegráficas, que no máximo passaria a comunicação da Amazônia para o mundo, surge também o traçado da futura BR-364, a antiga 029. Parece que o Rondon resolveu traçar não apenas a história do nosso Estado, mas o seu modelo e estilo modal econômico também. Este homem, não à toa, dá nome à nossa região com a máxima frase de que morrer se preciso for, matar nunca. Rondon é o primeiro cara no Brasil que tem a ideia de criar uma política indigenista. Até então ninguém tinha isso. Até porque Rondon vive uma outra grande aventura ao lado de um ex-presidente americano, Theodore Roosevelt, na chamada Expedição Roosevelt-Rondon, entre 1913 e 1914. Uma epopeia que efetivamente gerou ao mundo um conhecimento mais primoroso sobre as riquezas da fauna, da flora, do minério da Amazônia. Se um dia você for a Nova York, vá ao Museu Natural de Nova York. Vocês poderão observar um acervo catalogado, um inventário conquistado por Rondon e o presidente Roosevelt, assim como também no Museu Natural de Washington. A mesma coisa. A nossa história está lá, representada pelos feitos desses homens do passado. Rondon não parou. Este homem rodou o Brasil, o equivalente a ter dado a volta ao planeta Terra 2 vezes. Ele é reconhecido como o maior explorador dos trópicos da humanidade. O nome dele está com letras de ouro no Instituto Geográfico de Nova York, como um dos maiores exploradores dos trópicos. Um caboclo. Um órfão de pai e mãe, pobre, descendente de índio bororo, enfrentou o grande preconceito. Enfrentou Getúlio Vargas, foi preso pelo mesmo, porque não aceitou a Revolução de 30. Mas pelo mesmo Getúlio, foi convidado a criar um serviço de proteção ao índio, o que hoje é a FUNAI, o SPI. Dessa forma, tivemos a vinda de JK, quando esteve aqui em Vilhena, inaugurando a BR-029. Tivemos a década de 70, quando Rondônia vive os projetos de colonização e muitas pessoas vêm de todos os recantos do Brasil com a esperança desse novo Eldorado, Rondônia. Eu peço, aqueles que moram em Rondônia, levante a mão, por favor. Quem que levanta a mão aqui, pode abaixar, veio para Rondônia? Levante a mão, não é daqui. Quem nasceu em Rondônia, levante a mão. Eu costumo dizer que Rondônia é um mosaico de história e cultura. Um caldeirão. Um mosaico. Rondônia é um pouco de cada uma daquelas bandeiras que estão ali. Nós temos gente do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Amazonas, do Pará. Temos gente de São Paulo, de Minas Gerais, de Espírito Santo. Temos gente do Nordeste, da Paraíba, do Ceará,
do Mato Grosso do Sul. Eu sempre brinco. Aqueles que reclamam quando vêm a Rondônia, como turistas, qual é o prato típico de Rondônia? Qual é a comida típica? Qual é a dança típica? Qual é a música típica? Nós somos uma mistura de tudo um pouco. O dia que a cultura de Rondônia for homogênea, é quando um gaúcho tradicional, tomando seu chimarrão, toma o mesmo chimarrão numa cuia de tacacá, e o tacacá, um caboclo tomando na cuia de chimarrão. A cultura de Rondônia é mais ou menos esse mosaico, esse caldeirão. Temos um pouco de todos aqui. Se o mundo se encontra em São Paulo, o Brasil, hoje literalmente se encontra em Rondônia. E é esse estado fundado por esse grande personagem, Jorge Teixeira, um outro ícone, um outro grande homem, um outro grande militar. Um personagem que conseguiu criar um estado em 3 anos. E existem gestores que não conseguem construir um viaduto em 8. Jorge Teixeira era essa diferença. Era o homem de fazer, de cumprir missão. É o espírito da maçonaria dentro do homem. Ele ia realmente para a lida. Ele ia para o enfrentamento. Conhecido principalmente por usar um fardão safari e um chapéu vermelho. Ia sempre para o interior, conhecer os problemas, as realidades e possibilitar o surgimento o quanto antes do 23º estado do Brasil, o estado de Rondônia. E não foi fácil. Uma viagem de Vilhena, em 1972, até Porto Velho, durava 10 dias de ônibus. Os atoleiros eram inúmeros. Nem existiam pontes, eram balsas. Imagine você o destaque para esse estado como um novo Eldorado, uma propaganda para pessoas que vieram para cá. 500.000 pessoas vieram na década de 70 para Rondônia. 500 mil de pessoas saíram dos seus cantos de origem do Brasil para participar dessa história. Basta viajar pelo interior. Em cada canto, você bate uma conversa, um papo com um pioneiro, com um homem que aqui chegou e não tinha nada, que enfrentou a poeira, a lama, enfrentou o índio, porque o índio defende sua terra, enfrentou a terrível malária. A mesma malária que matou durante a construção do Forte Príncipe da Beira, a mesma malária que matou durante a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. E este homem, que infelizmente em Rondônia fez um grande governo, mas infelizmente saiu daqui vaiado. O momento político era outro. Era um momento de transição em 1985, um período em que saímos do regime militar e adentrávamos um período democrático. E aqueles personagens que nós conhecemos muito bem da politicagem fizeram com que este grande homem saísse daqui vaiado em sua despedida. O homem que renunciou ao tratamento do seu câncer para cuidar da fundação do estado de Rondônia. E qual era o sonho desse cara? Era voltar para Rondônia e se candidatar a governador e concorrer contra o seu principal rival e adversário, Jerônimo Santana. Infelizmente não deu para o Jorge Teixeira. Ele veio a falecer e nos deixou. Mas não apenas deixou Rondônia no sentido físico, mas aqui deixou e permanece a sua história e o seu legado. E o que nós temos em Rondônia? Muita coisa. Vivemos novos ciclos, novos momentos, a construção das barragens, os impactos ambientais dessas 2 grandes hidrelétricas em Rondônia, a presença de novos pioneiros, os haitianos, mais recentemente os venezuelanos. Temos as mesmas belezas naturais que o Amazonas, que o Pará, que o Roraima, que o Acre, que o Tocantins, que o Amapá. Temos aqui uma festa binacional, que começou agora esta semana em Guajará-Mirim, a festa do Divino Espírito Santo, uma festa centenária que acontece entre Brasil e Bolívia, a única do tipo via fluvial, patrimônio do Brasil. Temos também aqui, como também no Amazonas, o boi-bumbá, o hibridismo entre o bumba-bem-boi do Maranhão com aquilo que é da Amazônia. Temos aqui também a tradição gaúcha preservada através do CTG,
uma cultura aqui também híbrida no coração da Amazônia. Temos as belezas naturais, os nossos rios, as nossas florestas, o nosso pôr do sol, os nossos animais selvagens, as nossas cachoeiras e os búfalos, temíveis búfalos. Há uma fazenda constituída na década de 50 no Vale do Guaporé, fazenda Pau d'Óleo, e nesse período, quando ela constituída, eram de 30 búfalos. O projeto foi abandonado. Hoje estima-se 7.000 búfalos em estado selvagem naquela região. Ninguém tem coragem de entrar lá, nem onça, para vocês verem como esses búfalos estão em estado selvagem. Temos o Lago do Cuniã com os nossos jacaretinga, jacareaçu, temos o maior felino, temos os nossos frutos, a pupunha, o açaí, o buriti, temos o urucum, temos, claro, aos paraenses e amazonenses e acrianos, o nosso famoso tacacá. Que tem uma curiosidade, que em Guajará-Mirim, na fronteira com a Bolívia, eu sei que vai soar estranho para os paraenses, o tacacá é servido com pipoca. Mas há um sentido. Saibam que foram os próprios paraenses que inventaram isso, tá? A pipoca lá no Guajará-Mirim. E o que ainda sobrevive? Eu costumo sempre dizer aos meus alunos, uma sociedade, ela se mantém perene quando preserva a sua história. Uma árvore, ela pode perder todas as suas folhas. Ela só tomba quando a sua raiz seca e rompe. As raízes de uma sociedade, de um povo, preservam o seu pertencimento. E é o maior sinal de resistência de um mundo. Do mesmo mundo que, no passado, sofreu o abalo de ditadores e personagens perigosos para uma sociedade igualitária. Hitler, Mussolini, Stalin, Alexandre o Grande, Francisco Pizarro, Hernán Cortés. Quando esses caras invadiam a região, quando eles invadiam uma sociedade, eles não apenas aprisionavam as pessoas, porque eles sabiam que apenas acorrentar, enjaular, você não consegue dominar aquele mundo. Você pode prender uma pessoa, mas ela pode se sentir livre na autopreservação dos seus valores. Se não for pelo ideal, não é por nada. Por isso esses homens queimavam as suas bibliotecas, queimavam os seus livros, derrubavam os seus monumentos, destruíam os seus templos e construíam outras igrejas e outras edificações para substituir e acorrentar a alma daquele povo. Você pode prender, você pode matar, mas o espírito, a alma do povo, ela vive por gerações, quando a identidade e a cultura do seu povo, ela é preservada. Eu uso sempre este exemplo, um exemplo que aprendi em um congresso da Ordem de Molay, acho que no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, se não foi em Florianópolis, a da locomotiva. Vejo a sociedade como uma grande locomotiva. Muitos escolhem estar sempre do lado de fora desse trem, sempre vendo as coisas acontecerem, sem tomar a iniciativa, sempre literalmente ver o trem passar. Agora há aqueles que são mais espertos, que ficam no vagão, sendo levado pelos outros, no conforto, no conformismo, sendo puxado por outras pessoas que tomam a decisão por ele. Talvez o lugar de todos nós, e eu sei e tenho certeza porque eu aprendi isso com vocês e com meus irmãos demolês, o lugar de todos nós é sempre na sala do maquinista, na tomada de decisão, do caminho, da estação a parar, da velocidade, daquilo que temos de melhor na nossa sociedade. Porque o passado é a dimensão viva do presente e todos nós somos a dimensão viva do futuro. Muito obrigado.